foi cravado na cruz do Calvário. Então, para nós, o Senhor está muito claro qual é o processo dele. Mas, e qual é o papel do corpo de Cristo nesse processo de redenção? E a Bíblia vai dizer, em Hebreus, irmãos, que no corpo de Jesus foi feito para nós um novo e vivo caminho. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele tabernáculo, o tabernáculo de Moisés, ele era a sombra das coisas que estavam nos céus. E o autor da Bíblia vai dizer para mim e para você que o véu que estava no templo, que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santo é o lugar que todos os dias os sacerdotes entravam para colocar os pães, para cuidar do incenso, para dar manutenção do candelabro, para que o fogo nunca se apagasse. Então, todos os dias eles iam lá. Mas uma vez no ano, uma única vez, um único homem entrava no lugar santíssimo para fazer a oferta pelo pecado de si e de toda a nação. Uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu, quando Jesus estava sendo crucificado, a Bíblia vai dizer que aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele foi rasgado de alto a baixo. Pastor, o que isso quer dizer para mim agora, neste culto, agora, nesse momento? O que isso tem a ver comigo? Significa, irmão, que quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos, nós não estamos apenas na rua com o Senhor. Nós não estamos apenas no bairro, no Botucatu, numa cidade, num estado, num país. Significa que quando eu e você entramos neste lugar e nós buscamos a paz de Deus, nós não entramos no lugar santo, mas nós entramos no lugar santíssimo. Aquilo que os homens construíam, aquilo que os homens faziam, era um símbolo daquilo que viria, que era superior. E isso é superior. Significa que quando eu e você entramos na presença do Senhor, nós estamos entrando literalmente na face do Santo dos Santos. Significa que no momento que nós oramos, nós falamos com Deus, nós cantamos essa canção, nós estamos fazendo diante da presença de Deus. Poderoso. Debaixo dessa verdade, eu queria cantar de novo. Quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar. Cante com essa verdade. Mas não cantando como se você estivesse aqui, mas cantando como se você estivesse diante do Deus Todo-Poderoso. Não que parece que está, é que de fato nós não estamos por causa do corpo de Cristo e de reconciliar a Deus.
somos consumidos. É impossível que a minha alma e a tua alma estejam diante de Deus Todo-Poderoso. E o fogo purificador dos olhos daquele que tem chama de fogo nos tocar e purificar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos, nesse dia, nós vamos enfrentar. Pega a sua mão, o seu dízimo, o seu oferta, a sua contribuição. Nós vamos apresentar a carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo de número 3. E se você puder ficar de pé à medida que você encontrar, quero ler para os irmãos. Vou precisar ler o capítulo todo, tá, irmãos? 18 versículos, mas vamos fazer. Amém? Diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês, e eu os procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, que também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram. Antes de tudo, sabe que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo naquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, e não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão como fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vida de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, e que aqueles que não têm instrução e são estáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses subordinados e caiam da posição segura que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém, irmãos? Pode tomar com você em nome de Jesus? Eu vou procurar ser breve e assertivo nesse texto, então não vou fazer uma exposição versículo a versículo, que demandaria um tempo. Também não é a proposta. Pedro, irmãos, ele está escrevendo a sua segunda carta, sua última carta, e essas são as palavras de um homem que está indo para a morte. São as últimas palavras de Pedro à igreja. E Pedro, irmãos, ele nesse capítulo, verso 3, Pedro não procura
colocar uma novidade na igreja. Pedro não procura trazer uma nova revelação para a igreja. Pedro não procura trazer algo novo para a igreja. Na verdade, Pedro vai dizer que a intenção dele é trazer novamente à luz as coisas que ele já conhece, as coisas que já estão esclarecidas. Então, irmãos, nessa noite eu vou andar no mesmo caminho do Pedro. O que eu vou falar para os irmãos aqui não é nada novo. E não é nada novo neste ano. Não é nada novo, irmãos, nos últimos 2000 anos. Pedro traz um alerta, irmãos, acerca da comunicação, daquilo que se ouve. E como está sendo tratada a palavra de Deus. Ele vai dizer, irmãos, que algumas pessoas, deliberadamente, porque querem fazer assim, vão diminuir o efeito da palavra e o poder da palavra. Porque eles vão distorcer a promessa e a mensagem da volta de Cristo. Pedro vai dizer que esses homens, eles estão dizendo: onde está a promessa que foram ditas aos nossos pais? Porque os nossos pais já morreram. E acerca dessa volta de Cristo, acerca desse dia que a igreja tanto fala, que a igreja tanto prega, que a igreja tanto espera, nada de novo aconteceu. O mesmo céu que está desde o princípio permanece onde está. E aí Pedro, ele vai trazer a confiança da palavra. E ele vai dizer que esses homens, quando levantam esse discurso de que essa promessa ou é demorada ou é de fato não existe, ele vai dizer: olha, o que esses homens não levam em consideração, o que eles não enxergam, é que a palavra de Deus, que criou todas as coisas, criou inicialmente a água e a partir da água a terra. E eles se esquecem que essa terra que foi criada foi condenada em juízo por um dilúvio. E essa nova terra que vai estar, ela está esperando um juízo de fogo. E Pedro, irmãos, ele vai fazer essa relação entre como se lê este tempo, ou o que se fazer nesse tempo de espera. A primeira coisa que Pedro vai trazer para nós é essa ideia: lembrem constantemente deste evento. Vou dar um exemplo para os irmãos, um exemplo bem simples. Eu vou usar as irmãs, mas é só a título de exemplo, tá? Vamos dizer que as irmãs foram convidadas para ser madrinha de casamento. Amém? Aleluia. Você gostou de nada aí? Aí vamos dizer que as irmãs receberam o convite, né? O seu pai, você, madrinha, padrinho de casamento. A minha pergunta é: você vai comprar ou dar o vestido no dia do casamento? Não. A palavra não deveria nem ser não, né? Nem pensar. Não. Na verdade, já vai começar a movimentação. Pergunta vai ser: vai ter que ir todo mundo com a mesma cor ou pode cada um com a cor que quiser? E aí, a partir daí, irmãos, vai começar a se programar, a pensar qual é a roupa. E aí, que roupa, qual é o cabelo? E se tem o cabelo, qual é o sapato?
isso ao longo do ano letivo. E daqui a algumas semanas eu falo, pai, compra um lápis. Eu ainda tenho que comprar um lápis. Você já não gastou? É que eu perdi, pai. É que eu preciso para o coleguinha levou embora, eu não vou ajudar. Mas eu quando era criança, eu sempre fui muito entusiasmado de estudar. Uma semana antes, irmãos, a minha mochila estava pronta. Meus cadernos estavam colocados. Meus lápis estavam dentro da lapiseira. Estava tudo guardado. E de tempos em tempos eu ia lá e olhava, mas está tudo ok. Eu ia lá ver se o meu uniforme estava ok. Esperando o dia de começar as aulas. Eu me preparava, eu esperava. E o fato de eu esperar fazia com que eu sempre lembrasse da data, sempre lembrava daquele evento. Filho, mexe, irmão. Eu estou olhando para minha esposa, perguntando para ela: ô Débora, que dia que aquele casal vai casar? Aí a Débora fala: tal dia. E aquele outro lá? É tal dia. Ah, e que dia que vai ter aquele negócio da igreja mesmo? Vamos ver o calendário, tal dia. Isso me ajuda a lembrar o que eu preciso fazer até aquele dia. Os irmãos entenderam que eu quero chegar. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus virá. Isso é um evento. E é o evento, irmãos, mais aguardado da igreja na face da terra. Pelo menos deveria ser. Nada, irmãos, na agenda da igreja é mais importante do que a volta do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Os irmãos podem colocar para mim uma série de coisas importantes para a igreja. Uma série de coisas necessárias para a igreja. Uma série de coisas que de fato são fundamentais para a igreja. Que a gente tem que fazer, que a gente tem que se envolver, evangelizar. É óbvio, isso é papel da igreja. A igreja é baluarte da verdade. Ela tem a mensagem de salvação. A mensagem que a igreja tem, ninguém mais tem, é extremamente importante. A agenda do evangelismo, a agenda missionária é fundamental para a vida da igreja. E nós podemos aqui, irmãos, falar: pastor, a família é importante. Nós precisamos fazer uma agenda para a família. Nós precisamos fazer uma agenda para casais. Nós precisamos fazer uma agenda para pais e filhos. Nós precisamos fazer, pastor, ensino é importante. Nós precisamos fazer uma agenda de ensino, um culto de ensino, uma data de ensino. Nós precisamos fazer uma conferência aqui de ensino. Tudo isso é importante. Pastor, o horário é importante. Nós precisamos aqui fazer dia de oração, agenda de oração, bloco de oração. Nós precisamos nos envolver em oração. É importante para a vida da igreja. Tudo isso é importante. Mas nada é mais importante do que a vida do nosso Senhor. Glória a Deus. Nada mais. Nada é mais importante do que isso. E Pedro vai dizer o seguinte: olha, com relação a vocês, por causa desse dia, vocês devem viver uma vida justa, piedosa, como aqueles que aguardam e apressam a vinda do dia de Deus. Permita-me dizer sobre essa questão do apressar a vinda de Deus. Os irmãos vão ouvir alguns irmãos dizendo que essa expressão de Pedro, de apressar a vinda de Deus, é como se a igreja tivesse a capacidade de acelerar o negócio celestial. Dizendo que se a igreja tomar algumas posturas, algumas ações, entre elas o evangelismo mundial, então a volta de Cristo vai ser antecipada. A igreja tem a capacidade de trazer esse evento para a data mais perto. Eu discordo dessa ideia. Eu discordo dela. Porque eu entendo, imagino eu, pelo que leio, pelo que estudo, que o Pedro está dizendo que a igreja tem o poder de antecipar a volta de Cristo. Ele não está falando sobre nós anteciparmos um evento da agenda de Deus. Mas o que o Pedro está dizendo é que nós não devemos apenas esperar no sentido de saber que vai acontecer, mas nós devemos desejar ardentemente que aquilo aconteça. Amém, Jesus. Glória. Significa que deve ser uma coisa que de tempos em tempos aí tem que colocar diante dos nossos olhos e falar: o meu Senhor Jesus vem, o que eu preciso fazer? O meu Senhor Jesus vem, como eu preciso estar? O meu Senhor Jesus vem, qual é a postura que eu tenho que ter no dia que Ele vier? E isso, irmãos, é apressar. É você sempre constantemente estar lembrando desse fato e por causa desse fato organizar a vida. E por causa desse fato estar constantemente diante de Deus. E por causa desse evento toda a sua vida está estruturada. Porque é para esse dia que eu e vocês estamos sendo preparados, irmãos. Glória a
Deus. Entenda isso, irmãos, que o Espírito Santo foi nos dado primordialmente como primazia, como primeira hora, como primeiro ato. Não para te tornar um pastor, não para te tornar um pastor, não para te tornar um evangelista, um missionário, um teatro, uma diaconisa, um músico, um evangelista. Não. Deus não te deu o Espírito inicialmente para que você aprenda uma influência. A palavra vai dizer que o Espírito Santo de Deus é sempre para quê? Para salvação. Nós recebemos inicialmente o Espírito para este dia, para esta hora, para este evento, para esse momento da vida de Deus, para que eu e você sejamos salvos por Deus. Glória a Deus. E a garantia da salvação é o Espírito Santo. É óbvio, irmãos, é óbvio que esse mesmo Espírito separa homens e mulheres do ministério. É óbvio que a Bíblia diz que esse Espírito, e vocês podem ler isso no capítulo 12, 13, 14 de 1 Coríntios, que esse Espírito, ele é o doador de dons, ele dá o dom para cada um conforme ele deseja. É óbvio que ele também faz isso, mas a obra inicial do Espírito Santo, e a obra primeira do Espírito Santo, é que eu e você sejamos separados, santificados para este grande dia. Então, irmãos, nós devemos não apenas esperar, mas desejar esse dia, porque esse dia virá. Qual que é a questão, irmãos, que Pedro nos alerta aqui? É com relação à mensagem. E ele vai dizer que esse dia já está sendo anunciado desde as promessas, e Paulo, quando escreve sobre elas, em todas as suas cartas, fala da vida de Cristo. E ele vai dizer, mas vão existir homens que são fracos na fé. E por causa disso, eles vão deturpar a mensagem e a promessa de Deus. Tem um texto, irmãos, que me causa literalmente arrepios quando eu leio. Uma advertência de Paulo a Timóteo, quando ele vai dizer que nos últimos dias haveriam homens que dariam ouvidos à doutrina. Demônios. Isso é forte, né, irmãos? Porque eu imagino, irmãos, que seja assim com você. Os irmãos que pregam, os irmãos que estão em algum momento ensinando, seja jovens, mulheres, crianças, ou até mesmo dentro da sua casa, quando procuram expor algum texto, alguma passagem bíblica, dar algum livro de instrução. Qual que é o nosso livro de relacionamento? A gente pega a palavra de Deus, a gente lê, a gente ora pelo que leu, e a gente pede graça para que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que encorajou, que inspirou esses homens a escrever o que escreveram, também nos revele e nos ajude a aplicar o que lemos. Significa que nós estamos debaixo de uma influência santa. Que quando nós vamos para o texto, nós permitimos que o texto diga o que o texto quer dizer. Nós não tiramos do texto o que o texto está dizendo. Nós não pontuamos o que o texto está falando. E nós não criamos uma salada de palavras para que o texto diga o que eu quero ouvir. Mas eu escrever a palavra, eu entendo a verdade da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Mas existem homens, e essa é a advertência paulina, que é a mesma advertência de Pedro, que é homens que vão negar a mesma palavra, mas porque eles são reprovados, mas porque eles são fracos na fé, mas porque eles vão estar cercados de gente imaginadora. Ele vai se inclinar, já não mais a influência de Deus, já não mais a influência do Espírito, mas ele vai ser influenciado por um outro Espírito.
Pedro vai dizer, irmãos, que nós devemos tomar cuidado com isso. E ele vai dizer assim, com relação ao tempo, o que ele julga que está demorado, o que ele julga que o tempo está tão alongado que a promessa não existe ou está invalidada, ele vai dizer o seguinte: a primeira coisa que nós vamos entender é sobre Deus. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos. Verdade. E 1000 anos é como um dia. O que Pedro quer dizer com isso? Glória a Deus. Ele está dizendo o seguinte, eu quero de forma bem simples, ele está dizendo assim: o tempo não tem nada a ver com Deus, porque Deus está fora do tempo. Deus não está dentro do tempo, irmãos. Porque quando o primeiro minuto começou a ser contado para a face da terra dele, ele é antes do tempo. Se você entender isso, irmãos, que às vezes a minha preocupação com relação a que tempo Deus vai fazer as coisas, Deus não tem essa preocupação. Porque para aqueles que acham que Deus está tardando, Deus ainda pode cumprir a promessa. Quando o anjo apareceu nos cavalos de Mamré, dizendo a Abraão, daqui um ano abraçarás um filho, o que Sara fez? Deu risada. Ela falou: agora? Esse negócio aí está acontecendo lá atrás, agora. Imagina, já estou de idade, já passei do tempo. Não é só eu não, mas também já foi, já era. E aí o Senhor diz para ela: por que você riu? Ela diz: não, você riu sim. Você deu risada. Por que ela estava olhando? Ela estava olhando para o corpo dela e disse assim: já deu. O tempo já acabou comigo. O tempo já tirou de mim a possibilidade de ter um filho. Mas entenda isso, irmãos, que um dia para Deus é como um ano, 2 anos, um dia. A palavra do Senhor, irmãos, é a palavra que pode fazer o céu parar e a sombra do tempo retroceder, porque o Senhor, Deus é o Senhor do tempo. E eu disse assim, para aqueles que julgam que a promessa é demorada, aqueles que acham que eles têm validade por causa do tempo, vocês precisam entender uma coisa, que o tempo é uma mensagem. O tempo é uma mensagem clara de Deus a todo homem, e é uma mensagem amorosa de Deus. E qual é a mensagem amorosa de Deus no tempo? É que esse tardar que vocês acham que tardar, que vocês acham que demorar, é o jeito de Deus de dar mais tempo para que o pecador se arrependa e que ele seja salvo. Então leia o tempo da forma correta. O tempo é um ato misericordioso de Deus. Já leu a parábola? E que o homem, o Senhor da terra, chega assim: olha, essa planta não dá fruto, não cresce, não vai adiante, vou cortá-la, vou tirá-la daqui. E o homem vem e diz assim: meu Senhor, tenha paciência com ela, porque eu vou cuidar dela, eu vou adubar, eu vou cuidar. E se ela não der fruto, aí você pode arrancar. Sabe o que é isso? Longanimidade. Sabe o que é isso? É nós dizendo: Senhor, dá tempo, seja longânimo, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu trabalhar nesse tempo, deixa eu realizar alguma coisa enquanto o Senhor não vem, enquanto o juízo não acontece. Permita-me fazer alguma coisa nesse tempo que o Senhor te dá, que é um tempo gracioso, é um tempo de graça. Deixa eu fazer alguma coisa para que lá no final haja fruto e haja salvação. Para os irmãos que me ouvem nessa noite, entendam 2 coisas que nós vamos colocar no nosso coração, bem simples, hoje. A primeira delas é: se você não tem andado com Deus do jeito que precisa andar, não acha porque você está fazendo tudo o que você faz, pensando tudo o que você pensa e praticando tudo que você pratica, e nada aconteceu com você, é porque Deus não tem nada a ver com a sua história. Não. Entenda isso e saiba que isso está tendo na sua cabeça bem forte. O tempo que você está tendo é o tempo que Deus está te dando para que você se arrependa e se volte nele. E fique agarrado a Deus. Esse tempo é um ato de misericórdia e não um ato de abandono. Esse ato de Deus do tempo na sua vida não é um ato de indiferença com relação à sua história. É Deus te promovendo tempo para que você ainda consiga voltar para Ele antes que esse dia venha como um ladrão e ele virá.
Ele virá. Segunda coisa, que eu preciso que os irmãos entendam em relação a isso daqui, é qual é a nossa participação nesse tempo. No final de Mateus 24, eu quero finalizar dizendo sobre isso. No final de Mateus 24, ele vai contar a história de um homem que partiu para uma terra distante e deixou um servo, cuidando da casa, de todos os seus negócios e de todos os servos que estavam lá. Mas a Bíblia vai dizer, no final de Mateus 24, que esse homem, olhando que o seu senhor tardava em voltar, o que ele começou a fazer? A gastar sua vida com comida, com festas, com orgias. E não se achando suficiente, ele começou a maltratar as pessoas que estavam à sua volta. Porque ele achava que o seu senhor demorava a vir. Porque ele achava que o seu senhor tardava em voltar. Ele tirou diante dos olhos dele esse evento, a volta do seu senhor. E quando o seu senhor voltou, o encontrou como despreparado, usando os recursos do seu senhor de forma desordenada, desorganizada, fazendo uma apropriação técnica. E pior ainda, maltratando quem estava do lado. Quando o seu senhor voltou, o seu senhor promoveu juízo sobre aquele moço. Mas também tem uma parábola que Jesus vai contar dos talentos, que antes do seu senhor viajar, chamou alguns homens, colocou talento. Talento também, irmãos, é dinheiro, é recurso, é finanças. Não é capacidade de realizar, não é uma habilidade, é dinheiro. Ele pegou dinheiro do bolso, colocou na mão dos homens assim: vai lá, negocia. Deu a cada um, segundo a capacidade que cada um tinha de negociar. E todos saíram para negociar. E dos homens, dos 3 homens que são citados, 2 voltam com recursos que ganharam e multiplicaram. Mas um volta a mesma moeda, o mesmo dinheiro que recebeu. Eu não vou falar desse terceiro. Vou deixar para um outro dia. Quero falar dos 2 que receberam recurso, e a Bíblia diz o seguinte sobre eles: que logo que receberam o recurso, saíram a negociar. Eles tinham o quê? Um recurso que não era deles. E eles tinham tempo para negociar. Eles tinham tempo para fazer aquele dinheiro multiplicar, aquele dinheiro crescer, aquele investimento ficar. E o que eles fizeram? Eles correram e logo começaram a fazer. E negociar, entenda isso. Negociar quer dizer criar vínculos de relacionamento. Negociar não é apenas ter dinheiro. Negociar é sentar na mesa e fazer o jogo do ganha-ganha. É sentar com alguém e falar: eu tenho recurso, eu tenho alguma coisa aqui, eu vou te entregar, vai te abençoar e você vai me abençoar. E à medida que nós vamos vivendo, nós vamos nos subindo, você e eu vamos negociando, nós vamos ganhando, e eu vou multiplicar o meu bem, você vai multiplicar o seu bem. Você precisa sentar na mesa, você precisa conversar com alguém, você precisa se relacionar. E sabe o que Deus está dizendo? Que aquilo que Ele nos deu é para que a gente se relacione com o mundo, para que aquilo que Ele nos deu seja ainda mais multiplicado. Jesus, glória a Deus. E quando o Senhor vem e encontra aqueles 2 servos que, quando receberam o recurso, saíram a negociar, saíram a se relacionar e a crescer aquilo que receberam, o seu Senhor olhou para eles e disse: e essas são as palavras, irmãos, que nós deveríamos desejar ouvi-las naquele dia: servo bom e fiel. Porque foste fiel um pouco, no muito te colocarei. O tempo serviu para que você e eu usássemos da melhor forma possível para aquilo que Deus colocou na nossa mão crescesse. O tempo para nós funcionou como uma ferramenta para glorificar aquele que deu nossas coisas primordiais, coisas ricas e coisas extraordinárias. E quando Ele vier, nós não estamos com as mãos cheias de boas obras para dizer: Senhor, no tempo que nós esperávamos, nesse tempo que o Senhor deu para nós não ficamos parados olhando para o relógio, nós não escondemos nada, nós não
com Deus é uma posição segura. A vida com Deus é uma posição segura. Porque esses céus, essa terra que nós vemos, todos que constroem tudo em cima dela, no dia do Senhor, tudo será destruído. Tudo que for construído para essa terra, para esse lugar, na vida do Senhor Jesus, tudo será aniquilado. Mas a Bíblia vai dizer que nós não construímos nada para essa terra. Nós construímos os nossos tesouros nos céus, onde a ferrugem não consome, onde a traça não corrói, e aonde nem o melhor dos ladrões consegue roubar. E nós estamos construindo aonde? Nos novos céus e na nova terra, que virá com o Senhor Jesus. Que diz em Apocalipse que ela virá como uma noiva ataviada, e ela descerá sobre nós. E esse lugar é um lugar de justiça. Então, meu querido, que o meu e o teu coração estejam firmes nessa verdade. Ele vem. Ser livre e certo. Não olhe para o tempo achando que o tempo tardia a volta de Cristo, ou que a volta de Cristo não vai acontecer. Leia isso corretamente, tenha a visão correta desse tempo alongado, que para nós parece alongado, mas não é. É a graça e a misericórdia de Deus manifestando para que todos os homens sejam salvos. Glória a Deus. É um instrumento de amor, o tempo é um instrumento de graça, o tempo é um instrumento de misericórdia, mas esse instrumento de misericórdia chegará ao fim da vida de São Cristo, e nesse dia, irmão, aquilo que é abalado será abalado, e o Senhor virá com uma terra firme e forte, a qual o pé e o teu pé já está colocado. E ele nos dá um incentivo final, no último versículo. Ao invés de vocês caírem na posição segura, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso trabalho diariamente, constantemente, a nossa busca diária deve ser conhecer o nosso Senhor, conhecer quem Ele é, conhecer o que Ele quer fazer e conhecer o que Ele vai realizar. E a partir daí a nossa vida ser transformada. Porque é isso que nós devemos esperar, irmãos. Que Ele vem. Mas enquanto Ele não vem, o que Ele quer realizar na minha vida? O que Ele quer realizar na minha vida e através da minha vida? Enquanto Ele não vem, eu me relaciono com Ele em oração, eu me relaciono com Ele na leitura da palavra, eu me relaciono com Ele no congregar. Enquanto Ele não vem, eu vou manter-me fiel, para que quando Ele vier, Ele constate que eu fui fiel. Glória a Deus. Amém. Que Ele diga que eu sou fiel. Eu posso dizer que eu sou fiel, mas quem vai me qualificar naquele dia não sou eu, mas Ele. Os olhos daquele que tudo vê, daquele que tudo conhece, aquele que esquadrinha a mente e o coração. E alguns salmistas dizem que Ele é capaz de esquadrinhar os rins, de ver o rio. O Deus que tudo sabe, Ele virá. E Ele dará destinos a cada um de nós. E a minha oração é essa, Deus. Que a mim e a você seja destinado a um lugar de delícias eternas, de prazeres eternos, porque os nossos pés estão em terras seguras. Que a gente não desvie delas de jeito nenhum. E se porventura o seu pé está longe disso, que você volte, porque ainda Deus tem tempo de graça, de misericórdia, porque Ele te ama, porque Ele quer você perto dEle, e por isso Ele está te dando tempo para que você se aproxime, mas faça isso tão breve. Sabe por quê? Porque a este dia e a essa hora ninguém sabe, Ele virá como um ladrão. Diferentemente do casamento que eu disse aqui, a gente quando recebe o convite, recebe a data, recebe o horário, a gente se prepara, mas com relação à volta de Cristo, só tem convite, não tem dia, não tem hora. Significa então que a roupa tem que estar sempre pronta, lavada pelo sangue do Cordeiro. Significa que sempre tem que haver em mim, em
você uma disposição de partir, como houve o povo hebreu, lá na Páscoa dentro do Egito, quando ele vai dizer, na hora de comer, sandália nos pés, cajado na mão, lobos fingidos, coma apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Esteja pronto para partir. Esteja pronto para esse dia, mas enquanto esse dia não vem, seja fiel e trabalhe todos os dias para o Senhor nessa hora da nossa alma. Amém? Amém. Podemos orar em nome de Jesus? Se você puder ficar de pé para orar com você. Coloque sempre esse dia dos seus olhos. Sempre que você for orar, lembre desse dia. Porque fazendo isso, você vai sempre lembrar que você precisa assumir uma postura para esse dia. Quando há um descolamento desse vento da nossa mente, do nosso coração, a gente vai levando. Mas quando a gente tem livre e certo, esse dia vai acontecer. A gente tem no mínimo a preocupação de estar preparado para ele. Próximo de Deus, sabendo que ele virá. Amém? Amém. Podemos orar em nome de Jesus? Feche seus olhos, curva a cabeça, vamos orar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos este dia. Nós oramos a tua graça, seu cuidado e o seu favor. Nos colocamos diante do teu altar, Pai. E eu peço que o Senhor nos dê graça, para que nós tenhamos a clara e nítida noção da sua volta, da sua vida. Este evento tão importante para a vida da igreja, Senhor. Eu oro, Pai, para que enquanto o Senhor não vem, o Senhor nos faça e nos ajude a ser fiéis, trabalhando para o Senhor, trabalhando na seara do Senhor, trabalhando na obra do Senhor com disposição e graça, mas pronto, preparado para o dia que o Senhor virá. E que nesse dia seja dito sobre nós que fomos bons e fiéis, e que o tempo, Senhor, que temos é um tempo gracioso, porque é o seu amor pela nossa vida, o seu amor pela vida do pecador, a fim de que ele use esse tempo para que se arrependa e se aproxime de Deus, para que esteja pronto, com as roupas limpas para este grande dia. Eu oro, Senhor, que cada um de nós seja encontrados prontos e preparados para esse dia, porque de fato esse dia virá e ele não tardará, e que nós possamos estar prontos para ele, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui, todos perfilados. E você nessa noite, você vai receber o pão, você vai receber o cálice, que são símbolos do corpo de Cristo que foi pendurado em madeira, e o sangue de Cristo que foi derramado. Isso é um memorial. Significa que não há poder extraordinário nem no pão e nem no cálice. Mas ele tem que levar a minha mente e o meu coração ao ato da cruz de Cristo. Primeiramente é um ato de amor. Segundo é um ato de justiça. Ele é um ato de amor porque Cristo, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, assumindo figura humana, forma humana, e ele foi servo. Ele mesmo diz: eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a minha vida a resgate de muitos. E ele morreu no madeiro, mas a Bíblia vai dizer que ele ressuscitou no terceiro dia. E nós não celebramos apenas a morte de Cristo, mas nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Porque na sua morte, ele pagou o preço do nosso pecado. Ele resolveu o nosso passado. E na sua ressurreição, ele nos deu esperança de vida eterna. Ele resolveu o nosso futuro. E quando ele ascendeu aos céus, ele enviou o Consolador. E ele resolveu o nosso presente. Glória a Deus. Então, o meu passado, o meu presente e o meu futuro estão seguros em Deus. Glória a Deus. E Ele se ficou na cruz e Ele se rendeu a cada um de nós. Amém? Nós vamos orar apresentando o pão. Nós vamos orar
apresentando o cálice em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos nesse momento o pão que foi moído na cruz do Calvário, que foi partido no Calvário, para nos dar, Pai amado, um acesso no caminho a Deus e nos reaproximar do Senhor. E a Bíblia vai dizer que na noite que o Senhor Jesus Cristo ele foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, a partir disso, tomar e comer. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. E a Bíblia vai dizer que, semelhantemente, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Porque todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, irmãos? Você vai receber o pão, o cálice nas mãos, e você vai aguardar uns pelos outros para que a gente faça esse momento juntos. Amém, irmãos?
o sacrifício de Cristo é o sacrifício perfeito, que só precisou ser feito uma única vez. E esse sacrifício ele atinge todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares, porque é o sacrifício de um Deus justo, santo e bom. Nós vamos repetir as palavras que Jesus disse a Nicodemos, no capítulo 3. Ele olhou para Nicodemos e disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pode participar do pão com Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que uma vez que tem um testamento, o testamento só vale quando o testador morre. E uma vez que o testador morre, todos os benefícios que há no testamento alcança aquele a quem ele vai ser beneficiado. Quando Jesus Cristo morre na cruz, e ele então levanta um novo testamento no seu sangue, uma nova aliança feita no seu sangue, ele beneficia a mim e a você. Por isso a Bíblia vai dizer que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, porque Ele nos chamou e Ele nos deu uma bênção, a vida eterna, a partir da remissão dos nossos pecados. Quando Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, fez justiça diante de Deus, e nós, pela fé, crendo nesse sacrifício, somos justificados diante de Deus e temos paz para com o Senhor, nosso Salvador. Por isso, nós vamos repetir as palavras que foram ditas por João Batista quando viu Jesus chegar junto ao Jordão. Ele olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pode participar do cálice em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós levantamos esse memorial nessa noite como igreja, Senhor. Somos gratos ao Senhor, Pai, pelo teu sacrifício, pela sua morte, pela sua entrega, por redimir-nos do pecado, por nos resgatarmos do pecado, nos levarmos para o reino do seu Filho, o reino de amor. Pai, nós oramos para que o Senhor nos capacite a cada dia, primeiramente para sermos santificados pela palavra, santificados pela tua presença, santificados pela verdade. Pai, para que o Senhor nos encontre santos, puros e irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. Ora também, Senhor, para que o Senhor nos encontre fiéis na tua obra, fiéis na sua palavra, fiéis nas coisas divinas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que aquilo que hoje nós celebramos em memória, amanhã, na sua presença, na sua vida, celebremos como de fato e de verdade a mesa qual o Senhor está preparando para cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, por isso nós oramos, nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Bem, irmãos, se os irmãos já puderem ficar de pé, nós já vamos encerrar o culto. Nós estamos terminando. Nessa oração final, irmãos, nós vamos orar na vida do Gilvan, da Renata, da Edilene, da Jasmine e do Cleber. Tá bom? Nós vamos orar. Alguns aqui estão marcados na área da saúde, algumas aqui em outras áreas da vida. Nós vamos orar, porque nós cremos, tá bom? Os avisos já foram dados. Terça-feira tem saído da oferta às 19h30, quinta-feira o nosso culto às 19h30 e domingo o nosso culto de missões às 19 horas. Lembrando que no sábado também às 19 teremos um encontro de superintendência da Almasbrac na igreja de Vila Antártica às 19 horas. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus?
Pai, em nome de Jesus, que nós apresentamos cada uma dessas pessoas que aqui está. O Gilvan, Renata, Edileide, Jasmin e o nosso irmão Cleber. Rogamos a tua graça, que o Senhor, Pai, opere na vida dos nossos irmãos, dessas pessoas, à medida da sua necessidade. Pai, não há nada tão grande que o Senhor não possa fazer. E não há nada tão pequeno que o Senhor também não se importe. Por isso nós oramos, pedimos a sua graça, teu cuidado e o teu favor sobre a vida de cada um dos teus filhos. Semelhantemente, oramos, ó, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão nessa noite, nas suas casas, famílias aqui representadas, e oro para que o Senhor nos alcance em graça, em poder e em misericórdia, em nome de Jesus. Pai, do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz. E se o dia de amanhã nos pertencer, que seja a sua graça, cuidado, favor e misericórdia, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos,